Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Barney Bichara, sou professor de Direito Administrativo e procurador do Estado de Minas Gerais. O tema do nosso curso é a teoria dos atos administrativos. O tema da aula de hoje, da terceira aula, são os requisitos ou elementos do ato administrativo. O nosso e-mail para perguntas, sugestões, participação é saberdireito@stf.jus.br. E trataremos agora do tema elementos ou requisitos do ato administrativo. Antes de entrarmos nesse ponto, objeto da nossa aula, é importante relembrar o último encontro, a nossa última aula, porque é muito comum a confusão entre os dois temas. Na aula passada, estudávamos os atributos do ato administrativo, as características do ato administrativo. E agora nós estudaremos os elementos, que alguns estudiosos, que alguns doutrinadores preferem chamar de requisitos. Elementos ou requisitos, como preferir. Na prática, as duas expressões significam a mesma coisa. Falar nos elementos ou falar nos requisitos do ato administrativo significa dizer o que compõe, o que integra a declaração do Estado chamada ato administrativo. Vimos que o conceito de ato administrativo, foi o nosso primeiro encontro, é a declaração do Estado, ou de quem lhe faça às vezes inferior à lei, para cumprir a lei, sempre regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Esta declaração do Estado, chamada ato administrativo, ela é formada por elementos, ela é formada por requisitos, que juntos formam a vontade do Estado, chamada ato administrativo. O que compõe, o que integra, o que somado juntos forma a declaração do Estado, chamada ato administrativo. É o que nós vamos estudar. Na aula anterior, nós estudamos as características do ato. Agora nós vamos estudar o que compõe o ato, seus elementos ou requisitos. Apesar de não existir, como toda a matéria, uniformidade sobre o tratamento, a esmagadora maioria da doutrina e da jurisprudência apontam como requisitos ou elementos do ato administrativo o sujeito, a forma, o objeto, que alguns chamam de conteúdo, o motivo e a finalidade. São, portanto, 5 elementos: sujeito, forma, objeto ou conteúdo, motivo e finalidade. E aí você vai me perguntar, com base em que a doutrina aponta esses elementos? Com base no artigo 2º da Lei de Ação Popular. A Lei 4717 de 1965, que trata da ação popular, no seu artigo 2º, vai tratar sobre os possíveis vícios que inquinam a declaração do Estado, chamada ato administrativo, que maculam a declaração do Estado, chamada ato administrativo. A partir desse dispositivo, que fala sobre os vícios e sobre a validade do ato, é que a doutrina, maioria, jurisprudência, praticamente toda, vai falar que os elementos são, como disse, sujeito, forma, objeto ou conteúdo, motivo e finalidade. Importante, insisto, em não confundir, porque na cabeça da gente todas as palavras vão se misturar. Executoriedade, imperatividade, tipicidade, legitimidade, vai se misturando com sujeito, competência, forma, objeto, e tudo vai confundindo aí a cabeça da gente. O importante é organização. Atributos são as características e elementos ou requisitos. É o que compõe a declaração do Estado. Quais são esses elementos? Vamos falar rapidamente sobre cada um deles e sobre as consequências, sobre os desdobramentos jurídicos relacionados a cada um. O primeiro elemento do ato administrativo é o sujeito. A Lei 4717, a Lei de Ação Popular, ela não fala em sujeito. A lei prefere falar
em competência. Mas a ideia é a mesma. Podemos falar, como prefere a doutrina, em sujeito, ou podemos falar, como diz a lei, competência. Sujeito é a pessoa a quem a lei atribui a prática do ato administrativo. Nós não podemos esquecer que o Estado é uma pessoa jurídica. E o Estado, enquanto pessoa jurídica, o Estado não tem ânimo próprio, o Estado não tem energia própria. A vontade do Estado, pessoa jurídica, só pode ser externada através de pessoas naturais, pessoas físicas, chamadas de agentes públicos. Quando o Estado manifesta a sua vontade, o Estado manifesta tal vontade através de pessoas físicas, chamadas de agentes públicos. E os atos destes agentes são imputados a quem? São imputados ao Estado. Sujeito, portanto, é o primeiro elemento. A pessoa a quem o ordenamento jurídico estabelece, a pessoa a quem o ordenamento jurídico fixa a competência para a prática do ato. Então, você tem que lembrar, se o ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, sujeito é a pessoa a quem o ordenamento fixou a atribuição para a prática daquele ato. E isso é o que nós chamamos de sujeito. O sujeito, ele tem que ser capaz e o sujeito tem que ser competente. A capacidade do agente é definida por regras do direito civil, por regras do direito privado. O sujeito tem que ser maior, o sujeito tem que ter plena capacidade mental, sua vontade não pode estar viciada, mas a competência, ou melhor, a capacidade do sujeito deve ser definida pela lei civil. Mas além de capaz, o sujeito precisa ser competente. E aí é o direito administrativo que entra. Porque quem define regras de competência é o direito administrativo. Então, como é que você tem que lembrar? Sujeito, primeiro elemento, é a pessoa a quem a lei atribui a prática do ato. Essa pessoa, sujeito, que vai praticar o ato, ela tem que ser capaz, capacidade definida pelas regras do direito civil, maior, gozo de faculdades mentais, ótimo. E além de capaz, de capacidade, ele tem que ter competência, que é a atribuição definida pela norma que torna o sujeito o quê? Competente. As regras de competência estão definidas basicamente na lei. Em regra, a competência é definida em lei. Mas, excepcionalmente, eu posso ter competências definidas na Constituição. Para órgãos mais importantes, para autoridades mais importantes, a Constituição é quem vai fixar a competência. Por exemplo, o artigo 84 da Constituição Federal vai dizer: compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, editar decretos e regulamentos para fiel execução da lei. Então, no caso de certos órgãos e autoridades, a competência será fixada na própria Constituição. E também, excepcionalmente, para órgãos de escalão inferior, a competência poderá ser definida por atos administrativos internos. Imaginem uma autarquia que internamente foi feito um ato normativo determinando a competência de um determinado departamento. Compete àquela repartição, àquele departamento, a emissão de passagens aéreas para os servidores que viajarão a serviço. Mas a regra é: competência é definida pela lei. É a lei que vai dizer, é a lei que vai fixar a competência. Excepcionalmente, Constituição, excepcionalmente, atos administrativos internos podem fixar a competência.
dentro de competência, nós temos que lembrar das características da competência. Olha como é que você tem que organizar a matéria. Você vai pensar, elementos ou requisitos. Dentro de elementos, o primeiro, sujeito. A pessoa a quem a lei atribui a prática do ato. Esse sujeito tem que ser capaz, definido pelas regras do direito civil, e esse sujeito tem que ser competente. E a competência é definida por regras de direito administrativo. Essa competência é a atribuição definida pela norma. Em regra, uma lei, excepcionalmente Constituição e atos normativos internos. Essa competência, fixada pela norma, ela é, primeiro, inderrogável. O que significa dizer que essa competência é inderrogável? Que essa minha atribuição, que essa minha competência, ela não pode ser modificada por acordo das partes. Eu não posso falar assim, eu não vou fazer isso não, vamos combinar, você faz para mim? Isso não pode. A competência ela é inderrogável, portanto, ela não pode ser modificada por vontade da administração. Ela não pode ser modificada por vontade dos agentes públicos. Ainda que eu seja competente, ainda que eu seja o agente competente, essa minha competência é inderrogável, ela não pode ser modificada. Essa competência, além de inderrogável, ela é improrrogável. Significa, o agente incompetente não se torna competente. Claro, se a competência é definida pela norma, seja a Constituição, seja a lei, seja um ato interno administrativo, se essa competência é fixada pela norma, não pode a competência ser modificada por acordo e nem o incompetente vai se tornar competente. Se eu sou incompetente, eu jamais me tornarei competente. Jamais. Ao menos que a norma o quê? Que a norma mude. Isso que significa falar, isso que significa dizer em improrrogabilidade. O incompetente não se torna competente, ao menos que a regra o quê? De competência mude, mas até lá o incompetente nunca vira competente. Terceiro, a competência é irrenunciável. Eu não posso renunciar à minha competência. Eu não posso dizer, não vou fazer. Eu não posso dizer, não vou agir. Não posso. Eu sou obrigado a praticar o ato. Eu sou obrigado a agir porque a competência é definida pela norma para que eu possa atender o interesse público. Então, a incompetência ela é inderrogável, improrrogável e irrenunciável. Mas tem uma coisa perigosíssima que você não pode esquecer. A Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, ela vai dizer, lá no artigo 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, ou seja, do artigo 11 ao artigo 17 da Lei do Processo Administrativo Federal, a 9784 de 99, lei importantíssima, quem faz concurso tem que ter essa lei debaixo do braço. Nesses dispositivos, a lei define as regras de competência. E a lei vai dizer, a competência ela é irrenunciável, salvo nas hipóteses de delegação e avocação de competências. O que a lei vai dizer é que, embora o agente público não possa renunciar à sua competência, porque a competência é fixada em nome do interesse público, e o interesse público ele é indisponível, embora o agente não possa renunciar à sua competência, ele pode delegar competências. Ele pode avocar competências. A delegação de competências é quando o superior transfere para o subordinado o exercício de uma competência que a lei atribuiu a ele. É como se a lei dissesse, Barney, você é o agente competente. E eu, agente competente, vou transferir para o meu subordinado o exercício de minha competência, ou pelo menos de parte dela. Eu vou dizer, ó subordinado, estou ocupadíssimo, você fará esse ato em meu nome. É a delegação. A avocação é o contrário.
A avocação, ela acontece quando a lei atribui competência ao subordinado e o superior chama para si competência que a lei fixou para o seu inferior. Na avocação, a competência é definida pela norma para o subordinado. Mas o superior faz o quê? Chama para si. Então é muito importante a delegação, competência em cima, que é transferida para baixo. A avocação, a competência está embaixo e é avocada para cima. Não podemos esquecer as regrinhas de competência definidas aí no artigo 11 ao 17 da 9784. Importantíssimo, gente. Por quê? Porque a delegação é a regra, enquanto a vocação é a exceção. A regra é, o superior pode delegar aos inferiores. A exceção é, o superior pode chamar para si competência do inferior. Mas embora a regra seja a possibilidade de delegar competências, o artigo 13 da lei 9784 vai me trazer casos em que não pode ter delegação. A lei vai dizer, se for competência exclusiva, superior não pode delegar para o inferior. Se for decisão de recurso administrativo, superior não pode delegar para o inferior. Se for competência para editar ato normativo, superior não pode delegar para inferior. Mas tirando essas três exceções que a lei 9784 estabelece no artigo 13, a regra é a possibilidade de quê? A regra é a possibilidade de delegação. Ao passo que a avocação tem natureza excepcional. Excepcionalmente, o superior avocará. Não podemos esquecer dessas regras de competência. Vamos lá. Esse é o primeiro elemento, sujeito. Tudo isso está dentro do sujeito. Segundo elemento, a forma. A forma ela é importantíssima. Por que a forma ela é importantíssima? Porque a forma é o meio pelo qual o ato se exterioriza. É o meio pelo qual a administração manifesta a sua vontade. Exterioriza, na verdade, sua vontade. Vejam bem, o ato administrativo é a declaração do Estado. Como que o Estado exterioriza o que ele quer declarar, o que ele quer dizer? Isso é a forma. A forma dos atos administrativos, em regra, é a forma escrita. E a doutrina vai dizer, como a regra é que o ato administrativo tem a forma escrita, vamos dizer que aplica-se o princípio da solenidade. Por que eu digo que o ato administrativo ele é solene? Porque quando ele é praticado, ele deve ser praticado o quê? Por escrito. Então, falar em solenidade é simplesmente dizer o ato é solene porque a regra é que ele seja escrito. Fácil de lembrar. O que é forma? É o meio pelo qual o ato se exterioriza. E como que o ato se exterioriza? Em regra, por escrito. Por que em regra por escrito? Porque, excepcionalmente, eu posso ter outras formas que não escrita. Pensem, por exemplo, quando eu tenho um sinal de trânsito. Um sinal de trânsito que fica vermelho, amarelo e verde. Quando o sinal fica vermelho, é o Estado dizendo, pare. Quando o sinal fica amarelo, é o Estado dizendo, atenção. Quando o sinal fica verde, é o sinal dizendo não, né? A administração dizendo, siga. Eu tenho um ato administrativo, ou seja, uma manifestação do Estado que tem forma que não é escrita. O Estado está externando a sua vontade e a forma não é escrita. Estão lembrados quando nós vamos tirar a carteira e nós temos que decorar aquelas regrinhas? Um silvo longo, um silvo breve. 2 silvos longos, um longo e um breve. Que a gente tem que decorar. Por quê? Porque quando o agente público apita, aquele som externa a vontade do Estado. Aquele som diz alguma coisa. Na prática, ninguém sabe o que é aquilo, né? Acho que nem o guarda, porque ele apita e faz assim com a mão e a gente entende.
siga. Ou ele faz assim com a mão, pare. Mas o importante é eu ter uma declaração do Estado que não é escrita. Ou um exemplo, agora mais técnico, estão lembrados da Lei 8666, que no artigo 60, parágrafo único, vai dizer que o contrato administrativo deve ser por escrito, salvo se o contrato for de pronta entrega, pronto pagamento, cujo valor seja de até R$4.000 em regime de adiantamento, quando o contrato poderá ser o quê? Verbal. Eu tenho um contrato administrativo que não tem forma escrita. Por quê? Porque a lei diz, se for pronta entrega, pronto pagamento, até R$4.000 em regime de adiantamento, ele pode ser verbal. Mas a regra é que o ato administrativo se exteriorize de forma escrita. Por isso se diz solene. Agora nós temos algo importantíssimo a falar. A motivação. A motivação. Professor, o que é a motivação? A motivação é a justificação do ato. A motivação é a explicação do ato. Motivar é explicar. Motivar é justificar por que o ato foi praticado. A Lei 9784, a importantíssima Lei 9784, ela vai dizer que a motivação, lá no artigo 2º, a Lei 9784 vai dizer, lá no artigo 2º, que a motivação é um princípio que deve ser observado pela administração pública. A doutrina vai dizer, motivar, explicar, justificar, é uma exigência de uma administração pública democrática. Num Estado democrático, uma administração pública democrática é a administração pública que motiva os seus atos, que explica os seus atos, porque a sociedade tem o direito de saber. O que nós temos que ter claro e jamais confundir é que a motivação, ela integra a forma do ato. Motivação faz parte da forma do ato. Mas por que motivação faz parte da forma do ato? Porque motivar é justificar, motivar é explicar, motivar é indicar as razões de fato, as razões de direito que ensejaram a prática do ato. Gente, quando que eu motivo o ato administrativo? Quando eu exteriorizo o ato. Quando a administração exterioriza o ato, é a hora que ela vai o quê? É a hora que ela vai explicar, expor os motivos. Se eu sou a administração e aplico uma penalidade em um servidor, penalidade de suspensão, quando que eu vou explicar por que eu fiz o ato de demissão ou suspensão? Quando eu escrever o ato. Por isso que motivação está na forma do ato administrativo. Não podemos esquecer. Motivação integra a forma, porque a explicação, ela surge no momento em que o ato é exteriorizado. E aí uma questão importantíssima é saber a motivação, ela é obrigatória ou a motivação, ela é facultativa? A administração, ela tem o dever de motivar ou ela tem a faculdade de motivar? Ela explica se ela quiser ou ela tem que explicar? A doutrina é divergente. A maioria vai dizer, não, tem que motivar. A maioria vai dizer, o Celso Antônio Madeira de Mello, a Maria Silvia de Pietro, a maioria dos administrativistas vão dizer, a administração pública tem o dever de motivar os seus atos. Por quê? Porque a sociedade tem direito de conhecer os motivos que levam a administração a agir. Como eu disse, é uma exigência de uma administração pública democrática. Outros vão dizer que a motivação, ela não é obrigatória. Melhor, ela só é obrigatória quando a lei estabelecer. Ela só é obrigatória quando a lei definir. E nesse sentido, é a lei do processo administrativo. A lei do processo administrativo federal, no artigo 50, se alguém está estudando para o concurso, decore o artigo 50 da Lei 9784. Por quê? Porque o artigo 50
da Lei do Processo Federal vai dizer os casos em que a motivação será obrigatória. Se a lei diz que naqueles casos a motivação é obrigatória, quer dizer que em todos os outros, que não aqueles, a motivação é o quê, gente? Facultativa. Então, embora a doutrina majoritária, embora a jurisprudência majoritária diga que motivar é um dever, motivar é uma obrigação, a Lei 9784, embora tenha dito que a motivação é um princípio, no artigo 2º, no artigo 50, a Lei do Processo diz: a administração motivará nesses casos. Ou seja, em todos os outros, a motivação ela é facultativa. Na verdade, quando você estiver lendo lá o artigo 50, você vai perceber que as hipóteses são tão amplas e tão abrangentes que praticamente a administração sempre motivará. Mas é importante que você entenda como a questão é colocada. Tudo bem? Até algum problema? Querem perguntar alguma dúvida? Meu nome é André. Gostaria de perguntar qual a diferença entre motivo e motivação. Pergunta do André. Professor, qual a diferença entre motivo e motivação? Gente, importantíssimo, importantíssimo. Primeira coisa que você tem que visualizar, motivo é um dos elementos do ato administrativo. Motivo, ao lado do sujeito, ao lado da forma, ao lado do objeto, ao lado da finalidade, são elementos que compõem o ato administrativo. Então, de cara, motivo é um elemento, ao lado de outros elementos que compõem o ato. Tudo bem? A motivação é a explicação do ato. A motivação é a justificação do ato. E mais importante, uma justificação, uma motivação que integra a forma. Que integra a forma. Então eu tenho 5 elementos, um deles é o motivo, outro a forma. A motivação, ela está dentro de onde? Da forma. Então não podemos confundir motivo com motivação. O terceiro elemento, depois de sujeito, forma, nós vamos para o objeto. Objeto que alguns chamam de conteúdo. Objeto, também chamado de conteúdo. Muito fácil, mas perigoso. A doutrina tradicional, a doutrina clássica, diz o seguinte: objeto ou conteúdo é o efeito jurídico imediato que o ato produz. É o que o ato enuncia, é o que o ato prescreve, é o que o ato dispõe. Mas eles gostam de dizer, objeto ou conteúdo é o efeito jurídico imediato. Só que é um conceito que não explica muito, né? É um conceito que não diz muita coisa. É o efeito imediato. Mas o que é isso? O José dos Santos Carvalho Filho, tentando explicar esse conceito de uma forma mais clara, ele vai dizer, objeto ou conteúdo é a transformação jurídica que o ato causa. Objeto ou conteúdo é a transformação jurídica que o ato provocou, o que o ato criou, o que o ato extinguiu, o que o ato modificou. Isso é o objeto, isso é o conteúdo. Mas, tradicionalmente, você vai encontrar a explicação. Objeto ou conteúdo é o efeito imediato. Mas tenham na cabeça, efeito imediato significa o que o ato produz, o que o ato gera. Um exemplo, professor, um exemplo. Quando a administração pratica um ato administrativo de remoção, remove um servidor da Bahia para Brasília. Quando a administração pratica o ato administrativo remoção, o objeto ou conteúdo, a transformação jurídica que o ato produz, é o deslocamento do servidor. Um servidor vai ser deslocado do estado da Bahia para o estado, ou melhor, do estado da Bahia para o Distrito Federal. Então, o objeto é a transformação jurídica, o deslocamento, que a doutrina chama de efeito imediato. Não esqueçam do imediato. O quarto elemento é o motivo, importantíssimo também, motivo. O que é o motivo? Motivo é o fato
Motivo é o direito que ensejaram a prática do ato administrativo. Em outras palavras, motivo é a causa do ato. Por que a administração praticou aquele ato? Porque aconteceu um fato e porque a lei determinava aquela consequência. Então, motivo é o fato, motivo é o direito que ensejaram a prática do ato administrativo. Isso é o motivo, que você não vai confundir com motivação. Dentro do motivo, nós temos que estudar uma coisa que ainda é mais importante dentro de tudo que eu disse. Professor, mas tudo é importante? Nessa parte é. Nessa parte de elementos ou requisitos, quase tudo é importantíssimo. E é aí no motivo que nós temos a teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes, que tem origem no direito francês e há muito tempo acolhida no direito brasileiro, vai dizer o seguinte: as razões que a administração pública invoca para a prática do ato, as razões que a administração pública invoca para a prática do ato, vinculam a validade do ato. Olha que coisa importante. As razões que a administração invoca para a prática do ato, vincula a validade do ato. De tal forma que se o motivo apresentado for falso, de tal forma que se o motivo apresentado for inexistente, o ato administrativo, ele é inválido. Não podemos esquecer disso. Motivo falso, motivo inexistente, ato administrativo inválido. Mas isso é óbvio, professor. Por que você está falando isso? Porque certos atos são discricionários. Certos atos são discricionários. Significa que a administração tem liberdade para praticar o ato. Que a administração, ela escolhe como praticar o ato. Se ela, na hora de escolher o motivo que a levará para praticar o ato, se o motivo for falso, se o motivo for inexistente, o ato é o quê? O ato é inválido. Não pode esquecer. Não pode esquecer disso. Teoria dos motivos determinantes. O motivo apresentado, o motivo invocado, vincula a validade do ato. Motivo falso, motivo inexistente, ato inválido. Tudo bem? O quinto elemento, também igualmente importante, é a finalidade. É a finalidade. O que é a finalidade? A finalidade é o efeito jurídico imediato que o ato produz. Por isso que eu disse que era perigoso e nós não podíamos confundir. Porque a finalidade é o efeito jurídico imediato. Enquanto que o objeto ou conteúdo é o efeito jurídico que? Imediato. A finalidade é o que a administração busca com a prática do ato. É o que a administração deseja com a prática do ato. É o que a administração quer ao praticar o ato administrativo. Esta é a finalidade. Esta é a finalidade. Enquanto que objeto ou conteúdo é o efeito imediato. É o efeito que o ato produz. Estou conseguindo visualizar bem? Veja o exemplo. Pensem no ato administrativo de remoção. O ato administrativo de remoção tem como efeito imediato, tem como objeto, tem como conteúdo deslocar o servidor de um lugar para outro. Enquanto que a finalidade, efeito imediato, é atender à necessidade do serviço. Quando eu, administração, removo um servidor, o que eu quero? O que eu desejo? Qual que é a minha finalidade? Atender à necessidade do serviço. Preciso de mais servidores aqui do que servidores lá. Então, a finalidade, o efeito imediato, é atender à necessidade do serviço. O objeto ou conteúdo é o efeito imediato, a transformação jurídica, deslocar o servidor de um lugar para o outro. Então, não podemos confundir finalidade com objeto ou conteúdo.
Dessa forma, são esses os 5 elementos do ato administrativo. Alguma pergunta, pessoal participando? Eu me chamo Thaís, sou acadêmica do curso de Direito do IESB. E, professor, considerando que o ato é composto por diversos elementos, quais são os vícios que podem ser corrigidos? Muito importante. O colega pergunta, quais vícios podem contaminar o ato administrativo? Essa é das questões mais relevantes dentro do assunto ato administrativo. Se o ato administrativo ele tem 5 elementos, sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade, eu posso ter vício no sujeito, eu posso ter vício na forma, eu posso ter vício no objeto, eu posso ter vício no motivo, eu posso ter vício na finalidade. Eu posso ter vício em cada um dos elementos. E nós já vimos na segunda aula, entre segunda e terceira aula, se o ato tem um vício, se o ato foi praticado sem observar o direito, o ato ele é inválido. Seja o vício em qualquer dos elementos, o ato ele é inválido. Só que certos vícios produzirão consequências mais graves. Em regra, se o vício for no sujeito e na forma, esses vícios poderão ser corrigidos. Esses vícios poderão ser sanados. Esses vícios poderão ser convalidados. Então, em regra, vício no sujeito, em regra, vício na forma, enseja a possibilidade de correção. Não quer dizer que vai ser corrigido. Quer dizer que, dependendo do vício, dependendo da situação, é possível corrigir, é possível sanar. Contudo, certos vícios, como vício na finalidade, como vício no objeto e como vício no motivo, eles não podem ser convalidados, não podem ser corrigidos. O vício é tão grave, mas o vício é tão grave que a convalidação ela não é possível. A correção não é possível. Daí se dizer que o vício é insanável. Muito importante lembrar disso. Existem no ato administrativo vícios que são sanáveis, em regra, sujeito e forma, e vícios que são insanáveis, objeto, finalidade e motivo. Tudo bem? Vejam bem, finalizando aqui a nossa aula, o que ficou de importante? O que nós temos que lembrar dentro de ato administrativo? Aula 3, requisitos ou elementos. Primeiro, você tem que saber quais são. Sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade. Sujeito é a pessoa a quem a lei atribui a prática do ato. Tem que ser capaz e competente. Segundo, forma, meio pelo qual o ato se exterioriza. Em regra, escrito. Mas eu posso ter outras formas. E dentro da forma, eu tenho a motivação. Terceiro elemento, o objeto ou conteúdo. Efeito jurídico imediato que o ato produz. É a consequência jurídica gerada pelo ato. Terceiro elemento, motivo, fato e direito que levam à prática do ato. Lembrando que no motivo eu tenho a teoria dos motivos determinantes, que vai dizer que a validade do ato administrativo está vinculada aos motivos apresentados, e a finalidade, dizendo que a finalidade é o efeito jurídico imediato. Vício na finalidade, vício no objeto, vício no motivo, enseja o quê? Enseja a invalidação. Ou melhor, professor, não fala disso agora, não, você vai me confundir. Então, tudo bem, não vou falar invalidação não, hein? Vou só dizer, se o vício é no objeto, no motivo e na finalidade, aí eu vou ter em mente que o vício não pode ser corrigido. O vício não pode ser sanado. Forma, motivo. Em regra, admite a convalidação.
Aí você vai me perguntar, mas que tipo de vício existe no sujeito? Que tipo de vício existe na forma? Que tipo de vício existe em cada um dos elementos? Gente, no sujeito é o mais importante. No sujeito, eu posso ter 3 tipos de vício. Agora, eu vou olhar para cada elemento e vou dizer qual vício eu posso ter em cada elemento. No elemento sujeito, eu posso ter um vício chamado excesso de poder. O que é excesso de poder? É quando o agente exorbita a sua competência. Ele é competente para X e faz Y. Ele é competente para multar e fecha o estabelecimento. É o excesso de poder. O segundo vício no sujeito é a função de fato. A função de fato é quando quem pratica o ato não foi investido regularmente na atribuição. O cargo era efetivo e eu não fiz concurso, mas apesar disso eu estou lá e estou praticando o ato. O ato praticado pelo agente de fato, eu chamo de função de fato. Como assim agente de fato? Gente, o agente de fato é aquele que não é agente de direito. Se eu sou agente de direito, é porque eu fui regularmente investido. Se eu sou agente de fato, quer dizer que eu não fui, por qualquer motivo, regularmente investido. Se alguém que não teve investidura irregular pratica o ato administrativo, eu tenho a função de fato. Por que ela é importante? Porque o ato praticado pelo funcionário público de fato, o ato praticado pelo agente público de fato, ele reputa-se válido perante terceiros de boa-fé. O ato não é válido. O ato não é válido. O ato é um vício. Tanto tem um vício que ele foi praticado por alguém que não era competente. Mas em homenagem à boa-fé, à aparência, à segurança jurídica, perante o terceiro de boa-fé, isso é em relação a ele, o ato reputa-se válido. O terceiro vício no sujeito ocorre quando o agente usurpou função pública. Crime, artigo 326 do Código Penal. Quem usurpa a função pública pratica crime. Para a doutrina majoritária, esse vício é tão grave de quem pratica um ato com usurpação que é considerado ato inexistente. É tão grave o vício que é considerado ato inexistente. Então, no sujeito eu tenho excesso de poder, função de fato e usurpação de função pública. E aí alguém sempre vai me perguntar, qual a diferença entre a função de fato e a usurpação de função pública? Na função de fato, houve investidura, mas ela foi irregular. Na usurpação, nunca houve investidura. Eu usurpei função pública. Essas três situações ensejam vício no sujeito. Vício na forma. Quando que há vício na forma? Quando a forma prescrita em lei não for observada. Quando a forma prescrita em lei não for observada, como manda a lei. Quando que há vício no objeto? Quando o objeto é ilícito. Quando o objeto é impossível. Quando o objeto é indeterminado. Quando o objeto é imoral. Quando que há vício no motivo? Quando o motivo é inexistente. Quando o motivo é falso. Quando há vício na finalidade? E aí, importantíssimo, há vício na finalidade quando há desvio de finalidade, também chamado de desvio de poder. O que é o desvio de finalidade ou desvio de poder? É quando eu pratico um ato visando outra finalidade que não há prevista em lei. A lei diz que a finalidade do ato é uma, eu pratico o ato, só que visando outra finalidade, outro objetivo, que não o objetivo que a lei prefixou para o ato, que a lei tipificou para o ato. Claro isso aqui? Muitíssimo importante. Tanto, ou melhor, a teoria do desvio de finalidade também é chamada de teoria de desvio de poder. Mesma coisa. Então, resumindo os vícios, como é que nós ficamos? Vício, se são 5 elementos, eu posso ter vício em cada um dos elementos. Vício no sujeito, quais são? Excesso de poder, função de fato
e usurpação de função pública. São os vícios do sujeito. Forma. Qual o vício da forma? Forma incompleta, forma em desacordo com a lei. Vício no objeto. Quando o objeto do ato é ilícito, quando o objeto do ato é impossível, quando o objeto do ato é imoral, quando o objeto do ato é indeterminado. Vício no motivo é o que nós vimos. Teoria dos motivos determinantes. Motivo falso, motivo inexistente, ato inválido. E por último, finalidade. Qual o vício na finalidade? Teoria do desvio de finalidade. A administração pratica um ato visando outra finalidade que não prevista na lei. Um exemplo, professor. Eu sou prefeito. Tenho competência para desapropriar qualquer imóvel. Tenho competência para desapropriar qualquer imóvel dentro do meu município. Eu desaproprio o seu imóvel para te prejudicar. Eu sou competente para desapropriar? Sou. Eu estou exercendo a minha competência? Estou. Mas eu estou praticando um ato, desapropriar, para alcançar outra finalidade não prevista em lei. A finalidade que a lei previu foi a utilidade pública, a necessidade pública e o interesse social. E eu estou praticando o ato para quê? Para te perseguir, meu inimigo, para te perseguir, meu rival político. O ato é de acordo com a lei, mas desvia a finalidade legal. E aí, concluindo e completando o ponto muito importantíssimo, pergunta da nossa colega é: quais vícios podem ser convalidados? Em regra, o vício no sujeito. Em regra, o vício na forma. Excepcionalmente, sujeito e forma podem ter vícios que não podem ser convalidados. Mas a regra é: vício sujeito. Possível? Possível. Excepcionalmente, não, porque a lei diz que não. Como, por exemplo, o ato praticado pelo usurpador de função pública. Como que eu vou corrigir um ato praticado por um usurpador de função pública? Impossível. Mas apesar de, em certos casos, o vício no sujeito não ser capaz, não ser possível, embora o vício no sujeito, em regra, seja capaz de ser corrigido e sanado, só corrigindo, em alguns casos, quando a lei estabelecer, ele não vai ser. Mas a regra é sujeito e forma. Corrige, sana, convalida. Finalidade, objeto e motivo, não será possível a convalidação. Muito, 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 muito importante. Tudo bem? Dessa forma, a gente encerra nossa terceira aula, requisitos ou elementos do ato administrativo, com um pequeno resumo. O que fica dessa aula? O que fica de importante dessa aula? Primeiro, requisito ou elementos é assunto diverso de atributos ou qualidades. Assuntos separados. Segundo, quais são os elementos? São 5. Sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade. Sujeito, o que é que nós temos que lembrar? É a pessoa a quem a lei atribui a prática do ato. O sujeito deve ser capaz, ter capacidade, e o sujeito deve ser competente. Vício no sujeito, podemos ter 3. Excesso de poder, função de fato e usurpação de função. Em regra, o vício no sujeito é passível de correção, é sanável. Em regra. O segundo elemento, forma, meio pelo qual o ato se exterioriza. Em regra, escrito, mas podemos ter outra forma. Lembrando que integra a forma a motivação. O objeto ou conteúdo, efeito jurídico imediato que o ato produz. É a transformação jurídica causada pelo ato. Motivo é o fato, motivo é o direito que levam à prática do ato. Dentro do motivo, a teoria dos motivos determinantes. A validade do ato está condicionada à existência e veracidade dos motivos. Depois, o último elemento, finalidade. Efeito jurídico imediato. É o que a administração deseja com a prática do ato. Finalizando, devemos falar os vícios do sujeito, eu já disse. Estão lembrados? Mas
forma, objeto, motivo e finalidade. Vício de forma, quando ocorre forma incompleta, forma em desacordo com a lei. Motivo, quando o motivo é falso ou o motivo é inexistente. Objeto, quando é ilícito, imoral, impossível. Finalidade, quando a finalidade é desviada, quando a finalidade da lei é modificada por vontade do agente público. Vício, sujeito e forma, regra, corrigíveis. E motivo, objeto e finalidade, não podem ser corrigidos. Tudo bem? Perguntas, sugestões, podem entrar em contato. O nosso e-mail é, vou repetir, saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever a aula, pode fazer o download. O site é www.tvjustiça.jus.br. E até a próxima.